Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor. Uma segunda-feira já, né? Segunda-feira, nós já começamos a semana, uma semana de muitas bênçãos e vitórias em nome de Jesus na nossa vida. Glória a Deus. Todos aqueles que vão receber a palavra do Senhor sejam tocados em suas vidas, né? Nada vem em peça de ouvir o Senhor, né? O que Deus está falando através da sua palavra, né? Esse direcionamento para a nossa vida, porque às vezes a gente não sabe, né, porque tanto tempo nós vivemos de uma situação, né, tão complicada e a gente não precisa de uma resposta de Deus. É que Deus está nos respondendo, né? Aqui ele fala sobre a causa do cativeiro do povo de Israel, né, no segundo Reis, né, no capítulo 17, aí vai até o 23, né, vai do 7, a causa do cativeiro, né, segundo os Reis, capítulo 17, do versículo 7 até o 23. Aqui Deus explica qual foi o motivo de Israel permanecer no cativeiro, Israel e Judá, e ficar e se espalharam, né? Deus espalhou eles, né? Então eles foram espalhados para a Síria, para vários lugares, o povo de Israel. Por quê? Pela desobediência, né? Então a gente sabe que Israel foi invadida, eles foram levados para cativeiro, espalhados pela terra, né? Depois a gente vê lá na frente, acho que é Isaías, acho que é Isaías, se não me engano, que eles querem voltar para a sua terra natal, né? Que eles querem falar que é desfiliados, né? Aí eles se envolveram com outros reinos, se envolveram com outras nações ali, os reinados, né? E aí eles acabaram também não sendo muito aceitos pelo povo de Israel, porque eles se misturaram, né? E o Senhor também falou que assim, no momento que eles ficassem se ficasse no outro reinado, não era para eles serem imitadores do povo, eles começaram a imitar o povo, né? Muita gente vê na frente que eles também, eu estou só dando um resumo rápido, muito na frente eles também, né? Eles também eles começaram a desobedecer, porque a desobediência a Deus fez com que eles fossem para o cativeiro, porque eles não ouviram a palavra de Deus, eles ficavam fazendo Deus, né? Deus criavam deuses, eles até sacrificavam os seus próprios filhos, né, para oferecer aos deuses, né, era uma prática que Deus abomina, né, Deus tinha já falado, alertado para eles não fazer nenhuma, adorar outro Deus, somente Ele, isso não agrada a Deus, né, e o Senhor advertiu aqui no capítulo 3, o Senhor advertiu Israel a ajudar por intermédio de todos os profetas, ele avisou, e todos os videntes, voltai para o caminho do Senhor, né, e guardar os mandamentos de Deus, né, os estatutos, segundo toda a lei que prescreveu aos vossos pais e enviei para intermédio dos meus servos e profetas. Então, o Senhor enviava os servos dele, né, enviava os servos e os profetas. A gente lembra numa passagem na vez que Jeremias foi lá falar para o povo, né, se converter, se arrepender, largar os deuses, eles iam procurar outros deuses, né, adivinhos, isso tudo é para prática abominável. Deus não agradava a Deus. E Deus, eles provocaram a ira de Deus, né? Eles ficaram, Deus, ele não se agradou do povo de Israel. Então, ele fez com que os povos ficassem no cativeiro. A gente vê na história que eles ficaram muitos anos no cativeiro, né? Eles ficaram muitos anos por falta de desobediência. Então, esse é o resumo que eu venho falar para você aqui, que eu não vou falar tudo, que eu já escrevi de manhã. Então, tudo que o que não agrada a Deus, né? Então, a gente servir outros deuses, né? E a gente fala, não, é só ídolos que o homem serve de pau, madeira, né? Hoje em dia a gente sabe, né, que tem. Não, é todo tipo de idolatria. Tipo, por exemplo, você, vaidade demais, é idolatria, né? Sucesso, tudo aquilo que você faz acima de Deus, tudo que você coloca em primeiro lugar é idolatria, né? Primeiramente Deus, acima de todas as coisas, temos que buscar o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas, né? O Senhor já fala. Então, idolatria é isso, quando você coloca algo mais importante do que Deus. E na casa deles, o Senhor já tinha enviado os profetas, tinha enviado os servos deles, mas eles não ouviam. Eles queriam ouvir a voz do mundo, né? Se influenciavam com o mundo. Não era nem para eles, nas nações que eles estavam, não era para eles serem imitadores dos reinados, né? Que não agradava a Deus também. Deus já advertiu através dos profetas, mas eles fizeram tudo aquilo que Deus advertiu que não era para eles fazer. E eles fizeram. Então isso é uma desobediência a Deus. E não ouviu o servo enviado de Deus, né? Então é o que nós estamos falando aqui. Então, como Deus falou para nós essa palavra, às vezes nós estamos passando por problema na nossa vida, todos nós, né? Tem alguma coisa que ainda não saiu de uma situação, ou uma coisa de conflito, ou um problema que veio. E às vezes está muito tempo arrastando aquilo, e a gente sabe por que nós estamos naquela situação. Claro que muitas vezes
o próprio Deus prova nós. E muitas vezes também é a desobediência. Aí você fala, mas eu estou vivendo uma vida certa, Carmen, eu estou fazendo tudo direitinho, mas e lá atrás? O que você fez lá no passado? Né? Ah, mas lá no passado já passou. Não, passou não, existe a lei da semeadura, né? Tudo que o homem plantar, ele vai colher, né? Isso ninguém vai escapar. Não adianta você querer, Deus perdoa. Claro que sim, Deus nos perdoa, né? Para nós começar uma nova vida, né? Mas aquilo que nós fizemos lá atrás, a gente sabe que a gente vai ter a consequência, porque a lei é o que nós semeamos, né? Então a gente precisa pedir perdão e misericórdia de Deus para nossa vida, para que Ele tenha misericórdia de nós, nos ajude diante da situação que possa vir, né? Porque nós sabemos que tudo que nós plantarmos vamos colher, né? Então, para as coisas boas, o bem, né? A gente pensar que nós queremos colher as coisas boas para nossa vida, né? E às vezes por causa de inconsequência, de erro, mas escolhas, a gente fez coisas erradas, né? E às vezes muitas vezes a gente paga pelas consequências, hoje nós estamos pagando, ninguém sabe, né? Se não estamos colhendo aquilo que nós plantamos, né? Então a gente tem que entender o seguinte, Deus falando sobre obediência e desobediência. O que leva um homem a desobedecer a Deus é quando o homem se acha dono de si mesmo. Quando ele acha que a presença de Deus não precisa da presença de Deus. Né? E Deus retirou a presença dele do povo de Israel. Deus ele se retirou do meio de Israel. Né? Deus retirou, porque já que eles colocavam outro Deus acima de Deus, então Deus deixou. Né? Deixou o povo de Israel. Eles sofreram, então se eles foram para cativeiro, foi as consequências dos atos deles, das escolhas que eles fizeram. Amém? Então, você confiar na palavra de Deus. O Senhor fala de obediência. Nós temos que ouvir o que Deus está falando aqui através de mim, para vocês, para mim, que nós temos que obedecer a Deus. E como nós obedecemos a Deus? Ouvindo, praticando, né? Fazendo bem, pedindo perdão, se arrependendo, porque nós temos que fazer isso, né? O que Deus quer de nós. O que o Senhor fala aqui, a gente pode ver também em Deuterônimo lá, ó, no capítulo 28 de Deuterônimo, o Senhor fala assim, ó, o capítulo 28 fala muito sobre promessas de Deus para a nossa vida, né? Então ele fala que aqueles que ele obedece à voz dele, o Senhor a promessa é abençoar a nossa vida, né? Quem obedece à voz de Deus. E Deus ainda fala de exaltações até diante das nações, aqueles que obedecem ao Senhor, né? E guarda os mandamentos, segue e guarda o mandamento do Senhor, amém? Então Deus abençoa e as promessas são cumpridas na vida daqueles que obedecem, assim como o caso de Abrão, ele obedeceu a Deus, a promessa do Senhor foi cumprida na vida de Abrão, amém? Agora, quando você desobedece a Deus, a desobediência, que em Deuteronômio fala também sobre maldições, a obediência atrai bênçãos e a desobediência são maldições para a nossa vida, né? Então nós vamos ter mais dificuldade ainda, vai provocar uma cegueira espiritual, uma confusão, uma depressão, um problema mental, e muitas outras coisas que vêm sobre a nossa vida. Então nós temos que entender o seguinte, o que Deus quer para nós é que nós sejamos filhos obedientes, que ouça a palavra dele, guarde o mandamento dele e pratique, né? A gente tem que entender que tem muita coisa em nós que precisa ser tirada em nós, retirada de nós, né? Nós temos que renunciar, fazer umas renúncias, porque se nós queremos seguir Jesus, nós temos que renunciar a tudo aquilo que nós estamos presos em cativeiros aí de nós, né? Deus ele quer que nós sejamos santificados, libertos, né? E Ele vai nos curar, restaurar nossas vidas e fazer uma nova pessoa. Mas para isso nós temos que largar muita coisa, né? Então, muitas pessoas aqui, como eu, também estou passando uma situação, às vezes até consequência daquilo que eu escolhi, são consequências das más escolhas, né? A coisa que a gente fizemos errada, que nós não agimos, isso é para mim também, não é só para você não, viu? Para vocês não. Então a gente tem que entender que a desobediência faz com que a gente acolha as consequências dos nossos atos, né? Às vezes nós escolhemos errado, fizemos coisas que não era pela vontade de Deus, tomamos decisões precipitadas, né? Então a gente vai colher, né? Colhe. Mas tem o tempo do cativeiro também. Deus ele usa a sua misericórdia com todos nós. Ele é bondoso. Mas Ele quer que a gente peça, que a gente se humilhe e fale, Senhor, perdoa, eu errei. Me perdoa, Pai. Eu quero melhorar, eu quero ser uma boa filha, eu quero ser um bom filho, né? Eu quero me redimir perante o Senhor. Saber que só o Senhor pode transformar a minha vida, eu quero ser uma nova pessoa, transformada, renovada, né? E fazer a Tua vontade. Amém? Então é isso que Deus quer que nós sejamos obedientes, né? Então a gente vê que as consequências que Israel e Judá trouxeram para o povo dele e ficaram assim espalhados pelos reinos, porque desobedeceram a Deus, serviram outros deuses, idolatraram, queimaram os seus filhos em sacrifício, né? Para fazer oferenda para os outros deuses, né? Ainda foram para as outras nações,
eles se enturmaram com as nações. A gente também tem uma coisa, né? Às vezes nós temos um caminho e a gente começa a se envolver com outros lugares. Toma cuidado para não se influenciar. O mundo hoje em dia estamos num mundo assim, tem que tomar muito cuidado. Sempre toca nessa, mas sempre seja no meu coração. Porque às vezes você tem uma situação de uma vida que você leva uma vida que você sabe separar o que está certo e errado. Aí você vai para um outro lugar, uma pessoa fala, mas aqui você pode, imagina. Você vê Deus, não precisa ser assim, assim, sabe? Mas toma cuidado, né? Não fique ouvindo a má influência do mundo, né? A gente pode até perder a salvação, né? Se você tem aquele conceito que você já sabe que não é certo para fazer, não faça. Não vá pela cabeça dos outros, né? Ouve que Deus está falando no seu coração, toma cuidado. Eu falo até que as más influências, elas corrompem os bons costumes, né? Então, se você ensinou o seu filho a fazer as coisas certas, quando você vê que ele está fazendo algo errado, corrija, tem que corrigir. Tem que ir porque tem que falar, não é assim que Deus quer que você faça, não é assim que tem que se posicionar, né? Nós temos que entender e ensinar direito, porque o mundo está ensinando tudo errado. Hoje em dia o que é certo é errado e o que é errado é certo. Precisa tomar muito cuidado, né? Hoje foi uma palavra até foi engraçada que o pastor falou, onde que é verdade, que hoje o mundo ensina assim, que você tem que se influenciar com o mundo, né? Mas nós não somos do mundo, somos, e nós não somos a diferença. Nós então não podemos ser do mundo, né? O mundo faz tudo o que o mundo quer. Então o mundo, todo mundo tem que ser igual do mundo. Então um tem um carro branco, todo mundo tem que ter o carro branco, né? Essa moda com esse carrão aí, todo mundo tem um carro branco, né? Se um pintar a casa de verde, tá na moda, todo mundo tem que pintar a casa de verde, né? A air fry é boa, é maravilhosa, mas todo mundo tem que ter air fry, né? Entendeu? Então o mundo é isso, ele nos influencia, né? Tem que ter tudo que tem tem que ter. Você pode ver a propaganda, o comércio é isso. Se uma pessoa comprou uma coisa, você tem que ter aquela coisa. Eu preciso ter aquilo também, entendeu? Isso é ser imitador do mundo, é esse mesmo que aconteceu com Israel. Começaram a pegar o costume dos outros reinados, né? E isso Deus tinha advertido que não era para fazer, né? Então toma cuidado, tem que vigiar, porque são coisinhas assim que a gente deixa passar despercebido, quando a gente vê já foi, né? O Senhor fala assim, toma cuidado para ninguém tomar a sua coroa, não é verdade? Toma cuidado mesmo, porque a gente sabe que se deixar um papinho vai nos levando, quando você vê, ó, foi. É por isso que às vezes eu tô muito mais fechada, né? Antigamente eu falava muito, né? Aí eu conversava com um, conversava com outra pessoa, agora eu não faço, eu falo social na internet. Porque às vezes a pessoa vem com papinho, vem com chavequinho, eu sei onde vai chegar. Aí eu não falo, não é por desrespeito a ninguém, porque eu não me interessa, para falar a verdade, esse tipo de assunto, né? Esse papo Disney, não quero, nem quero saber desse papo. Eu tô mais assim, focado na minha vida, nas coisas de Deus. Eu vou buscar o reino de Deus, todas as coisas serão apresentadas. Então, para mim, seja a vontade de Deus. Então, pensar que eu sofria, não sofria. Simplesmente eu evito o tipo de coisa. A palavra diz, evite as más conversações, porque as corrompem os bons costumes também. Então, eu evito todo esse tipo de coisa, sabe? Conversar na igreja, eu converso com o irmão, converso, mas ali dentro da igreja, o mistério. Mas fora isso, não, sabe? Porque outro dia eu vim conversando com uma pessoa aqui no meu portão da minha casa, que eu trabalho com comércio, e aí eu tava conversando com ele ali, de boa, mas ele tava contando pra mim que ele era viúvo e tal. Bem, com respeito, eu ouvi, eu falei, mas o senhor vai arrumar uma pessoa, né? Eu falei, mas aquele dia que eu conversei com aquele homem, e aí depois o homem começou a vir dar em cima de mim, eu não fui mal educada, né? Mas eu dei por ensinar, assim, dei umas indiretazinhas assim, pra se tocar, né? Aí eu tava indo lá pro mercado, disse que um calorão, aí chegou pra mim, você quer uma cara? Eu falei, não, obrigada. Eu ando a pé, eu gosto de andar a pé, eu preciso andar. Por causa da circulação, né? Muito obrigada. Sai pra lá, né? Tudo respeito. Ô, louco, não dá pra conversar com as pessoas. Você conversa com as pessoas vai pra um lado muito... Sabe, eu conversei pro respeito, né? Uma coisa assim de você conversar. Aí ele se abriu comigo, tudo bem. Eu com uma pessoa lá, mas o senhor vai arrumar uma pessoa. O homem tem 70 anos, pô. Eu falei, você vai arrumar, calma que você vai arrumar. Chega na hora certa, o senhor vai arrumar uma pessoa, né? Uma senhora, né? Você ficou viu, mas você vai. Mas o homem já falei, meu Deus, pelo amor de Deus, não dá, né? Aí eu falo, gente, como a pessoa é, né? As pessoas vão muito assim. Bom, voltando ao assunto da palavra de Deus, então a gente tem que entender uma coisa. A obediência é tudo, né? Tem que se obedecer a Deus e sempre ouvir o que Deus está falando no nosso coração.
Isso é muito importante, né? E quando a gente desobedece a Deus, as consequências são muito grandes na nossa vida, né? Porque desobedecer a Deus é falta de fé também, né? É quando a gente não acredita no Senhor. Nós ficamos buscando outros deuses lá no mundo, outras coisas para nos preencher nossa vida, nossa felicidade. Não, a nossa felicidade está em Deus. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Porque não adianta você falar que eu tenho carro, eu tenho dinheiro, sua mansão é milionária, famosa, você não tem nada. Você não tem nada, você não vai levar nada. Quando você morrer, até a roupa vão escolher o caixão para você. Porque você não vai levar, e vai ficar na terra aquilo ali ainda, hein? Não vai levar nada dessa terra, você é pó da terra, são pó da terra, não vai levar nada. Então, ninguém tem nada. Quando a pessoa fala, porque eu tenho isso, você não tem nada, você não tem nada, que nem é nada teu, vai ficar tudo aí. Aquele era teu. Você tem que, o que nós temos é para Deus é a nossa alma, fazer o bem, ajudar o próximo, né? Fazer as coisas boas diante do Senhor, né? Isso sim, mas não agora que você tem nada. As pessoas hoje se acham melhor uns que os outros porque eu tenho mais, eu tenho menos. Não tem nada, não temos nada. Aqui nós estamos se iludindo, né? Não temos nada. Por que nós temos que achar que um é melhor do que o outro? Ninguém é melhor. É até triste você ver gente morrendo, brigando por herança, porque já aconteceu comigo, eu passei uma situação dessa, brigando por causa de bens, até hoje não resolvi uma situação, né? Por causa do quê? Não adiantou nada, né? Não é besteira, acho bobagem, não levar nada, espero que elas levem, né? Porque quem ficou pra lá com o dinheiro, fique, né? Bom, mas faz parte, né? Então vamos clamar o Salmo 91, que Deus é maravilhoso, né? Ele fala tremendamente no nosso coração, né? Porque nós temos que fazer a vontade de Deus sempre, a gente tem que se esforçar, né? Sempre fazer a vontade de Deus, que é maravilhoso, né? A gente aprende, né? Porque aqui ninguém, tem gente que fala assim, eu já vi muito pregador falar, porque muitos pregam muita perfeição, mas não é isso não, viu, gente? Porque na prática, todos nós passamos por situações difíceis, tá? Todos nós vamos ter uma situação difícil, vai ter um problema, problema, porque nós estamos aqui aprendendo. Quem nos ensina é Deus. Até Ele nos ensina. Então, às vezes, muitas situações é para nos aprendizado. A gente tem que tomar cuidado com o julgamento também, né? Às vezes a gente tem uma atitude que quer julgar, né? Aí precisa tomar muito cuidado com muita coisa. E a gente que não é santo, não. A gente está aprendendo, eu sou um pecador, né? A gente tem que aprender com o dia a dia. Deus nos ensina através do dia a dia, né? Como lidar com situações, né? Com problemas, né? Então a gente tem que pedir sempre sabedoria para o Senhor, direcionamento da palavra do Senhor, amém? Porque sem Deus não tem como a gente sair de situações, né? Você acha que o povo de Israel, se eles não se arrependessem, redimissem perante a Deus, eles iam voltar para lá? Claro que não voltaram todos, não eram todos que voltaram os que ficaram, né? Então, mas não foram todos que voltaram para lá. Ficaram lá, porque nos lugares que eles foram espalhados, por causa da desobediência, né? Então a gente precisa muito crer na palavra de Deus, né? Obedecer a Deus, porque Ele sabe o que faz, né? Mas tudo que aborrece a Deus, que Deus não agrada a Deus, tem que evitar. E Deus, Ele fala também sobre esse negócio de ídolos, né? Eles já faziam os deuses de madeira, de pedra, eles faziam altares, eles sacrificavam animais para outros oferecer, até os filhos deles queimavam, é verdade, aqui no fala no texto. Então, agora tudo fazia para agradar outros deuses e deixava o Deus vivo, o único, verdadeiro, o Senhor, né? Oh, glória. Então, Deus fala que Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, não adianta a pessoa falar, mas fulano me curou. Não, quem cura é Deus. Não tem, é Deus que cura, somente Ele, mais ninguém. Tem que pôr isso na cabeça, tá? É Deus, é o poderoso, né? É o Senhor nosso, o Rei dos Reis, o Santo, amém? Então Ele não divide, Ele não divide a glória dele com ninguém, amém? Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor. E a gente tem que fazer sempre uma reflexão na nossa vida, o que está acontecendo, qual a situação que está passando, e ver e pedir a Deus uma palavra, um direcionamento, pedir para Deus se mostre onde eu errei, Pai, porque às vezes eu preciso me redimir. Às vezes a gente não acredita que a gente fizemos alguma coisa, né? Claro que Deus provou a gente, mas tem muitas coisas também que a gente tem que entender que foi alguma coisa que nós escolhemos, nós estamos sofrendo alguma coisa que nós fizemos errado, que Deus não agradou a Deus. Deus permite a prova, amém? Mas Deus é sábio, mas Ele é bondoso, esquece, Ele é misericordioso, Ele é piedoso, que Deus quer que nós se redime, né? Nós se arrependa, né? Peça perdão. E só Ele pode mudar a situação de nós, só Ele pode mudar o cenário.
Só Ele pode tirar nós de situações, lugares e colocar em outros, né? Ou fazer uma mudança repetidamente, que nem o caso de Abraão. Ele saiu do meio da parentela dele e foi para onde Deus tinha, nem sabia onde ia, mas ele foi na palavra de Deus, amém? Do Senhor, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, seu palavra, seu coração, e obediência a tudo, tá? A obediência o Senhor ordena a bênção. E é a obediência a Deus que faz toda a diferença da vida de um crente dos cristãos, sabia? É a obediência. Faz a diferença na vida de cada um de nós. Está escrito na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos clamar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarei seguro. E a sua verdade será teu escudo e meu quel. Não temereis espanto noturno, seta que voa de dia, na peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios. Senhor, meu refúgio, no altíssimo tua habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga me chegará, minha tenda soldará a ordem de teus anjos para proteger e guardar todos os meus caminhos. Ele me sustentará em minhas mãos, para que eu não tropece com meus pés em pedra alguma. Pisarás o leão e a aspa, te calcarás os pés, filhão, a serpente, portanto, tão encarecidamente a mim, sepulcro com amor. Também eu livrarei, pulou e a salvo, conhece meu nome, glória, ele invocará, eu responderei, sempre na angústia dela eu retirarei, glorificarei, fartá-lo-ei como hoje de dia, e eu te mostrarei, santo, a minha salvação, eu te mostrarei, santo, e eu te mostrarei, santo, a minha salvação, eu te mostrarei, santo é o Senhor Jesus. Louvado seja seu lindo nome, santo, santo é o Senhor Jesus. Louvado seja seu nome lindo e santo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, gente, fique com Deus, receba a palavra de Deus no coração e olha, obediência é tudo, tá? Temos que obedecer a Deus em todo momento da nossa vida, porque Ele é maravilhoso, glória. Ele é santo, Ele é poderoso. Eu vou cantar um louvorzinho, né? Para terminar o vídeo, falar de Deus é tão bom, oh glória, maravilhoso, Ele é maravilhoso, maravilhoso. Só que eu preciso ver um louvor aqui que eu não preparei, um louvor bem curtinho para cantar só um pedacinho para vocês, cantar um pedacinho de louvor, né? Isso é bonito, eu gosto desse daí, vai se cumprir a promessa de Deus sobre a nossa vida, acho bonito. Eu vou cantar esse pra vocês, né? A irmã Carmen canta. Esse aqui, eu vou cantar esse aqui, ó. Esse canta o nome do louvor, né? Que quando você tá triste, tá num momento difícil, você pode cantar. Mas o objetivo de você cantar é você estar adorando a Deus, independente da situação que você esteja passando na vida, sabe? Então adore a Deus, não importa se você está no cativeiro, se a sua vida tá com problema aí, mas adore a Deus, todo momento, não importa o que você esteja passando, adore ao Senhor, amém? Não olhe para o Senhor, olhe para Deus, oh glória, aleluia, ó. Sei que é difícil cantar quando a porta se fechou, quando o tempo já passou. Sorri para alguém que já te rejeitou. Mas que bom que Deus, glória, dá uma lição em meio à aflição. Na noite que o mestre foi traído, sim, cantou uma canção com o coração sangrando, pois tinha um propósito esperando, glória, aleluia. Canta, mesmo em meio à dor, ore, se a porta se fechou, glória, entenda que tudo é um propósito, olha, para glorificar o nome do Senhor, ele falou, não divida a glória dele com ninguém, ó, glória, e cante Ebenezer até aqui, Deus me ajudou, glória, se eu ainda estou de pé, é Deus que me sustentou. Se a porta se abrir, meu filho, adoro o Senhor, a glória, santo, aleluia. Mas se ela se fechar, faça um culto e glória ao nome do Senhor, a glória, aleluia. Nada acontece sem a permissão de, olha, se posicione, filho, mesmo diante da situação de alguém que já venceu. Deus é especialista em levantar do chão, glória.
Aquele que nadou cantou uma canção, canta. Louve o nome do Senhor, é uma glória. Aleluia. Não importa se você tiver até um cativeiro aí da sua vida aí. Louve o nome do Senhor, canta na alegria, na dor, adore o nome do Senhor, seja louvado o Senhor. Não importa a situação que você esteja passando, adore o Senhor, amém? Tenha uma boa noite, uma boa semana, fique com Deus e a paz do Senhor diz amém, glória a Deus, aleluia.